Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vocês, bem suave, vinde, vocês. Espírito Santo, vinde, veio na poderosa intercessão, no coração de Maria, Santíssima Esposa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. E a vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. São Miguel, São Gabriel e São Rafael Arcanjo, rogai por nós e defendei-nos no combate. Louvado seja o santo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Antes de começar a falar, eu gostaria de fazer um pedido especial para vocês. A palavra de Deus diz no livro de Romanos, capítulo 10 e versículo 17, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E a fé é necessária para a nossa salvação. E agora, neste momento, o Senhor me deu uma vocação de fazer algo muito importante, falar do nome dEle. E eu não brinco no meu ministério. Desde quando o Senhor me vocacionou, eu nunca subi no altar por dinheiro, por status ou para se aparecer, não. Eu subi para engrandecer o nome do Senhor Jesus, porque eu sei de onde Ele me tirou e a importância de uma palavra profética na vida das pessoas, inclusive da juventude. E claro, Satanás, como diz a palavra, que veio para roubar, matar e destruir em João 10:10, ele é especialista em invadir os encontros e perturbar a mente das pessoas, colocar desatenção, perturbação. E uma coisa que eu não admito enquanto eu estou pregando são as pessoas conversando paralelamente, não porque não querem prestar atenção no pregador, mas naquele de quem o pregador vai falar. E se quando você vai orar, Deus se inclina para ouvir a tua oração, quando Ele vai falar, você também tem que abrir o seu coração para escutar o que Deus tem para falar com você. Então eu peço encarecidamente que você faça silêncio na pregação, porque em todos os encontros tem as pessoas que estão interessadas e também tem as descompromissadas, que vêm para bagunçar, que vêm para procurar alguma coisa que não é Deus. E essas pessoas perturbam muito as pessoas que estão famintas do Senhor. Então eu peço que você tenha o mínimo respeito também com a pessoa que veio aqui nesse encontro, que é seu irmão pela cruz de Cristo, que deseja mais de Deus em sua vida, amém? Olha para o seu irmão, faz assim, ó. Mais uma vez assim, ó. Amém. Se você ouvir alguém conversando, com conversa paralela e te atrapalhando, chame ele no carinho e no amor e exorta ele e fala assim: eu estou querendo escutar o que Deus tem para falar para mim, amém? Como ele me disse, eu me chamo Anderson Luiz dos Seis, eu tenho 24 anos de idade, faço parte de uma comunidade missionária chamada Escravos de Maria do Santíssimo Rosário, na zona norte de São Paulo. Eu fui convidado pelo meu querido irmão Edson e o grupo de oração Caminho Seguro para vir estar aqui fazendo uma colocação nesta tarde. E aceitei com muita alegria, com muito carinho, com muito amor. E também já saúdo os meus irmãos da Fraternidade O Caminho, que são meus irmãos, filhos do mesmo pai, também que estão aqui. E vim aqui com minha mãe, que está sentada ali, a senhora mais bela do mundo, e a minha namorada, que está arrumando a minha barraquinha de camisetas e CDs ali. Então eu gostaria que vocês pegassem comigo a palavra de Deus no livro do profeta Amós, no capítulo 3 e versículo 7. Livro do profeta Amós, capítulo 3 e versículo 7. Na Bíblia da Ave Maria é página 1234.
na Bíblia da Ave Maria, página 1234. Página 1234 da Bíblia Ave Maria. Quem achou, diga amém comigo. Quem não achou, olha para o alto e fala: perdão, Senhor. Livro do profeta Amós, capítulo 3 e versículo 7. Já começou a gravar lá? Eu vou ler com vocês. Porque o Senhor Javé nada faz sem revelar seus segredos aos profetas, seus servos. Estas são para nós as palavras do Senhor. Em reverência à palavra de Deus, aplauda essas santas palavras aqui agora, neste momento. Amém. Amós nos diz algo que o Senhor falou para ele. Porque o Senhor Javé nada faz sem revelar os seus segredos aos profetas, seus servos. O que é um profeta? O profeta é uma pessoa que ela se matricula numa escola, começa a escutar pregação, ler livros da Sagrada Escritura e diz com o dedo para cima: eu vou ser profeta. Negativo. O profeta, como diz a palavra no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 5, é um homem que havia sido consagrado antes do seu nascimento e designado pelo próprio Deus para enviar recados do coração do Pai à humanidade. Então o profeta é um homem vocacionado por Deus e imbuído de uma vida de oração, de penitência, de castidade, de jejuns, de abstinência, para no seu tete a tete, no seu face a face com Deus, escutar o Senhor e transmitir os oráculos, a palavra que o Senhor infundiu no coração do profeta, àqueles que o Senhor o enviar. E a missão do profeta é uma missão muito importante, é uma missão de misericórdia, porque através do profeta Deus guia o seu povo. E o profeta, ele tem várias maneiras de enviar oráculos. O Senhor se comunica com ele através de acontecimentos, ou de uma visão espiritual, ou de uma locução interior. E eu quero, juntamente com vocês nesta tarde, falar de uma visão profética que um santo profeta na igreja recebeu, de muita importância para todos nós. Esse profeta se chama Dom Bosco, e eu vou ler juntamente com vocês a respeito dessa visão, e nós vamos meditar em cima do que Deus passou para esse santo homem. Já sacerdote, conduzida a sua congregação fundada sobre o patrocínio de São Francisco de Sales, teve uma visão que marcou a sua vida e a vida da igreja. Dom Bosco, em sonho, viu uma grande embarcação que navegava em um oceano agitado. As ondas do mar estavam encarpeladas pelo vento e batiam furiosas contra a embarcação que se agitava de um lado para o outro no meio de uma batalha que se travava. Caminha nessa visão comigo de um mar, a tempestade furiosíssima e essa barca sofrendo os ataques das ondas. Aproximando o olhar, Dom Bosco percebeu que quem estava no timão, no comando da nau, era o Papa, com as suas vestes características, pilotando diligentemente para que a barca seguisse o seu rumo. Mas o vento tornava-se mais forte e as ondas do mar agitavam-no furiosamente, a ponto de quase fazê-la naufragar. Quando o perigo aumentava, Dom Bosco percebeu que de cada lado da nau surgia uma coluna, as quais impediam o naufrágio. Aproximando o olhar, percebeu que em cima de uma das colunas estava a hoxa no ostensório dourado, e na sua base estava escrito: salvação dos que creem. E no alto da coluna, da outra coluna, estava a imagem de Nossa Senhora, e na base estavam escritas as palavras: auxiliadora dos cristãos. E depois deste sonho, Dom Bosco, ao acordar, percebeu que Deus lhe havia mostrado a realidade da Igreja Católica neste mundo. Ela é a nau de Cristo, dirigida por Pedro, o Papa, para conduzir-nos ao céu. O mar agitado pelos ventos são todas as dificuldades, ataques, heresias, perseguições, das quais a Igreja nunca esteve livre de uma forma ou de outra. E como auxílios celestes, para ela poder seguir a sua caminhada nesta terra, sem naufragar nas ondas impetuosas do pecado, foi-lhe dada a Eucaristia, Maria e o Papa, que são suas salvas-guardas. Então, meditando juntamente com vocês, primeiro eu quero pregar sobre a igreja e o Papa. São Francisco de Sales dizia: a igreja, Jesus e o Papa são um só.
E nessa igreja, fundada pelo próprio Cristo, pelo seu sangue redentor, o Senhor nos deu um meio de salvação preparado desde toda a eternidade, a Santa Igreja Católica. A palavra diz em Mateus 16:18: Pedro, tu és pedra, e sobre ti eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando Cristo disse isso, não prevalecerão contra ela, Ele deu a sua garantia de divino fundador. E porque Deus não mente, nós temos a certeza que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, mas ela não estaria livre dos ataques de Satanás, que odeia a Santa Igreja. Por quê? Porque a igreja é o Cristo, e o Pai ama a igreja tanto como ama o seu Filho Jesus. E nesta igreja, por misericórdia, o Senhor instituiu o ministério petrino, o Papa. O que significa a palavra Papa? Pedro, apóstolo, príncipe dos apóstolos, um homem eleito pelo céu, devorado de um zelo que o consome pela casa do Senhor, revestido de uma unção sobre-humana, para guiar a Santa Igreja e as ovelhas que somos nós. E hoje em dia, quanto ataque não tem sofrido a Igreja Católica, principalmente pelo contra-testemunho dos seus filhos que estão dentro dela. Claro, por todos, pelo colégio episcopal, por muitos bispos que não são fiéis ao Papa, por muitos sacerdotes que baniram a santidade de suas vidas e começaram a introduzir na Santa Igreja de Deus movimentos perniciosos, heresias, falta de santidade, vai maculando a Santa Igreja. Nós, os leigos, que não testemunhamos a verdade, isso vai ferir a santidade da igreja. Por quê? A palavra diz em Hebreus 6,6 que cada vez que nós pecamos, nós crucificamos o Cristo. E se o Cristo é a igreja, cada vez que nós cometemos um pecado, nós crucificamos a igreja. Então ela vem sofrendo os tormentos de Satanás e dos seus filhos ingratos, que a maculam, que a mancham. Mas o Senhor ama a sua igreja, o Senhor cuida da sua igreja. E nós, como católicos apostólicos romanos, devemos amar profundamente a Igreja Católica. Hoje em dia, eu percebo que muitos encontros, as pessoas dizem que são batizadas no Espírito Santo, dizem que têm experiência com Deus, mas na realidade, a demonstração desse batismo no Espírito Santo, desse encontro real com Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, tem que ser demonstrado no nosso testemunho de vida. E Santo Agostinho dizia: tanto o homem será cheio do Espírito Santo como ele ama a Igreja Católica. São Pitato dizia: meu nome é cristão, meu sobrenome é católico. Os santos tiveram uma convicção muito grande a respeito da Santa Igreja. Por quê? Porque através do contato com Deus, de uma vida sólida de oração, o Espírito Santo testificou no coração desses homens a importância da Santa Igreja Católica para a salvação. E hoje em dia é necessário que se levanta homens e mulheres, pregadores, profetas, sacerdotes, que saibam orar, adorar e receber do Espírito Santo as verdades celestes, e passar ao coração do povo o significado da verdadeira igreja de Deus. Católicos, a igreja salva sim. Esse negócio que a igreja não salva é heresia demoníaca, inclusive pregada pelos protestantes. Então quer dizer, se a igreja não salva, vale qualquer uma? Meu Deus, um dia chegaram para Napoleão Bonaparte e disseram para ele: Napoleão Bonaparte, por que você não funda uma religião? Ele respondeu para a pessoa que perguntou para ele: por duas coisas. Para fundar uma religião é preciso morrer numa cruz e depois ressuscitar. A primeira eu não quero, e a segunda eu não posso. E o que você tem para dizer para mim? O meu Jesus e o teu morreu por nós na cruz e ressuscitou. Ele pode fundar uma igreja. Ele pode fundar uma igreja. Ele tem autoridade para isso. Ele tem autoridade para isso. Ele é Deus. João 1,29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 100% homem, 100% Deus, exceto o pecado. E claro, a nossa nação brasileira é o maior país católico do mundo. E como o demônio não é trouxa, ele sabe onde ele ataca.
ele tem levantado seitas perniciosas, igrejolas. Em 1998, nasceram 20 mil novas seitas, 60 milhões de pessoas abandonaram a verdadeira fé, estão se perdendo, estão deixando o seio da amada igreja para se perderem, e essas pessoas estão colocando a sua salvação em jogo. E Paulo dizia em Filipenses 2,12: trabalhai na vossa salvação com temor e tremor. E é dentro da santa igreja do Senhor que o Espírito, juntamente com a Virgem Santíssima, nos ensina mais essa verdade. Eu tenho visto muitos católicos abandonarem a igreja, muitas pessoas a deixando, e dá uma dor profunda no nosso coração, porque sabe que essas pessoas que deixaram a santa igreja estão correndo um sério risco de salvação, porque não tem a carne do Senhor para alimentar, não tem um tribunal da misericórdia para ser lavado no sangue, eu não tenho a Virgem Maria para o levar ao céu. Como é importante para nós a igreja, o Santo Padre, o Papa. Meu Deus do céu, Catarina de Sena dizia: o Papa é o doce Cristo sobre a face da terra. E cada vez que o Papa brada do seu trono de Pedro, é Cristo se comunicando com a igreja. O nosso santo e falecido João Paulo II, antes da sua morte, ele veio como que querendo mostrar um pouco da realidade dessa visão profética, deixando o ano do rosário, e antes da sua morte, deixando o ano eucarístico, porque a igreja católica vive da Eucaristia, como ele diz na sua eclésia no início. E se a igreja vive da Eucaristia, nós que somos membros também temos que viver da Eucaristia. E como o olhar profético de Pedro, ele sabe o que a igreja precisa, e ele viu: os católicos não estão adorando o Santíssimo Sacramento. Ano da Eucaristia, cadê o Santíssimo exposto nas paróquias? Cadê a juventude banhada de lágrimas adorando o seu Senhor? Cadê as vigílias eucarísticas? Meu Deus do céu, nós temos que amar o Santo Padre, porque ele nos guia na verdade. Qual foi o último recado de Bento XVI? Ele quis bradar ao mundo: Deus é amor. Por quê? Ele está vindo contra a profecia apocalíptica de Jesus. Mateus 24:12: ante o crescimento, o progresso da iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E ele, sabendo disso, tomando cuidado do seu rebanho, quis catequizar os católicos: vocês precisam amar. Por quê? Porque o amor é mandamento do Senhor. João 15:17: o que eu vos mando é que vos ameis uns aos outros. E a característica maior do discipulado de Cristo Jesus não são curas, não são milagres, não são manifestação de dons. Isso tudo é muito bom quando é feito com reta intenção e para a glória do Senhor. Mas eu quero dizer uma coisa: milagre até o demônio faz, até o diabo faz. Você está dizendo heresia? Não, estou falando a palavra do Senhor. Mateus 7:21: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Mas Senhor, pregamos em teu nome, expulsamos demônios em teu nome, curamos em teu nome. E o Senhor vai dizer: afastai-vos de mim, operaram mais, nunca vos conheci. Mas para aquele que amou, que obedeceu à Sagrada Escritura, que obedeceu ao Santo Padre, o Papa, esse sim vai passar pelos portões celestes. Porque em primeiro lugar, Deus é amor, e se nós somos portadores de Deus, eu tenho que manifestar o amor. O que Santa Teresinha do Menino Jesus dizia? Na igreja católica: eu serei o amor. E a palavra diz em João 13:34: dou-vos um novo mandamento, amai-vos uns aos outros, nisto todos reconhecerão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Eu tenho visto por aí grupos de oração que tem virado ringue de boxe, o espírito satânico da divisão. Jesus, na sua oração sacerdotal de João 17, pediu ao Pai a unidade. E diabo, que significa divisor, ele tem querido penetrar na igreja para roubar isso. E nós católicos não podemos deixar isso acontecer, porque sem amor não há salvação.
E nós precisamos acompanhar o ministério petrino do Papa e saber o que o Cristo fala sobre a boca daquele santo homem que tem roubado as ovelhas do Senhor e tem colocado o povo lá dentro. Pode fazer tudo, pode transar, pode usar tatuagem, pode ir com roupa curta, pode ir de piercing. Igreja liberal do Satanás. E ainda mais, a graça de Deus, com a sua misericórdia, mostrar os erros satânicos que eles estão cometendo, roubando o dinheiro do povo, fazendo picaretagem. E a palavra do Senhor diz em Efésios 5:11: não tenhais cumplicidade com as obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, condenai-as abertamente. Eu já venho denunciando ele faz tempo. Olha que coisa chata, no culto pentecostal, que de pentecostal não tem nada, eles pegam máquina de cartão de crédito e começam a passar no meio do culto para pegar o dinheiro do povo. Não é isso que é o propósito do Senhor. Claro que a oferta ajuda para enviar missionários, para formar missionários, sustentar a igreja com sacramentos, pagar as contas, mas isso não é em primeiro lugar. O que eles tinham que passar é uma bandeja com uma carta de amor e um crucifixo dizendo: preferi morrer por ti do que ficar sem ti, abraça-me e viva comigo. Mas não tem isso. Eu peço a vocês, católicos, não deixe se enganar pelas heresias, pelas mentiras. Tenha amor pela sua santa igreja. Tenha convicção de onde o Senhor te colocou, onde Ele te livrou do pecado na pia batismal. Gratidão para com a igreja de Cristo. E muitos dizem: nós vamos acabar com a igreja católica. O Brasil vai ser a maior nação protestante. E junto com as sociedades secretas, que eles vão recebendo dinheiro de outros países, eles vão dizendo: vai abrindo igrejas protestantes, acabem com a Santa Missa, acabem com a igreja católica. Eles nunca vão conseguir isso, sabe por quê? Porque a nossa igreja não vem daqui, ela vem lá de cima, e tem a garantia do seu divino fundador. Vai acabar coisíssima nenhuma, vai acabar coisíssima nenhuma. E a visão que ele teve foi o quê? A Eucaristia de um lado. Preste atenção nisso. No Evangelho de João capítulo 6, onde ele faz o discurso do pão da vida, ele prepara o povo para manifestar o seu amor. Primeiro, ele faz o milagre dos pães. E Jesus, fazendo o milagre dos pães, ele mostra que ele tem poder sobre a matéria. Repitam comigo: Jesus, quando fez o milagre dos pães, mostrou que ele tem poder sobre a matéria. Depois que ele faz os milagres dos pães, ele anda sobre as águas. O que que Jesus mostrou com isso? Repitam comigo: Jesus, andando sobre as águas, mostrou que ele tem poder sobre o corpo dele. Entenderam? Primeiro ele manifesta poder sobre a matéria, e depois ele manifesta que ele tem poder sobre o corpo dele. Tá dando para escutar direitinho com essa chuva, ou tá muito baixo o microfone? Tá bom? Preste atenção. Depois que ele fez esses dois milagres, ele faz o discurso do pão da vida. Ele manifesta. Ixi, olha o dilúvio de poder ali em cima, ó. Desce, pode aplaudir, vai. É água descendo aí. Se molhar tudo aqui vai sapecar. Mas glória a Deus, Jesus. Ixi Maria. Karina, cuidado com as camisetas. Olha isso. Misericórdia. Xandarabassuri cantalabadais. Sangue de Jesus tem poder. Ginásio, você pisou na bola hoje, hein? Virgem Santíssima, nós estamos aqui, Mãe, neste dia de carnaval, em que os demônios deixaram o inferno para vir para a terra. E a nação mais atacada é o Brasil. E aqui o Senhor conseguiu separar um povo eleito para não receber o dilúvio do inferno, mas receber o poder da graça do Teu Filho Jesus. E nós suplicamos incessantemente, Mãe,
a tua intercessão, que a Senhora se apiede do seu povo e rogue ao Pai, no nome de Jesus, para que Ele, que é o detentor do poder da natureza, manifeste um prodígio de misericórdia e impeça a chuva de entrar nesse lugar, mas não impeça um temporal de bênção de cair aqui, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. E como eu dizia, depois que Jesus manifestou o seu poder sobre a matéria, transformando e fazendo a multiplicação dos pães, e depois que ele andou sobre as águas, ele mostrou que ele tem poder de colocar o seu corpo na matéria do pão. Aquele que come a minha carne e bebe no meu sangue, permanece em mim e eu nele, e eu o ressuscitarei no último dia. Um prodígio de misericórdia acontece. O Filho de Deus, não se contentando em fazer o milagre da encarnação, se encerrando no seio da bem-aventurada Virgem Maria, profetizando a sua morte redentora na cruz, desde Isaías 53, a prefiguração da morte de Cristo crucificado. Ele vai e tem um ato de amor, como diz Santa Teresinha do Menino Jesus, ó sacro mistério que o amor produziu. Ele coloca como alimento para a sua igreja e para os seus filhos o seu próprio corpo. E aonde que é o local que o milagre da Eucaristia acontece, igreja? É no sacrifício da Santa Missa. Não há nada mais importante na vida de um católico do que a Santa Missa. Todas as pregações, retiros, colocações, meditação, tende como finalizar na vida de cada aquele que escuta ou daquele que lê, atrair para os sacramentos da igreja, mas sobretudo para o sacramento dos sacramentos, que é a Santa Missa. E o que é a Santa Missa? É a atualização da morte de Cristo no Calvário. Já nos dizia Santo Tomás de Aquino: não há nenhuma diferença entre a morte de Cristo na cruz e a Santa Missa celebrada pelo sacerdote. O São Leonardo de Porto Maurício diz que não seria necessário a morte de Cristo na cruz para a salvação do mundo. Bastasse Jesus instituir um sacerdote e falar para ele: celebra a Santa Missa, o mundo estava salvo. Mas diziam os santos padres: por que Jesus Cristo na cruz por nós? Para mostrar o excesso de amor que Ele tem para cada um de nós. E ainda mais, na Santa Missa é o lugar que Ele manifesta esse excesso de amor. A Santa Missa é a obra na qual Deus coloca sobre os nossos olhos todo o amor que Ele nos teve. É de certo modo a síntese de todos os benefícios que Ele nos fez. São Boaventura. E quando eu pregava na Toca de Assis agora há pouco tempo, eu chegava e dizia para o povo: por que muitas pessoas não conseguem ver na Santa Missa a morte de Cristo na cruz? E a resposta que o Espírito Santo me deu na minha meditação é: filho, é porque o povo não abre os olhos da fé. Quando ides, católico, a Santa Missa, pensais que ides ao Calvário? Você sabe quando você está indo na Santa Missa? Você não está indo numa ceia protestante que você vai comer pão, que você está indo no grupo de oração, porque é inadmissível. E veio uma correção. Eu fui pregar em Minas Gerais e o padre chegou lamentando para mim: o povo do grupo de oração aqui vem na frente da Santa Missa, fica com os instrumentos, pandeiro, violão, guitarra, e após o término da Santa Missa, eles entram para fazer o grupo de oração. Eu falei: é inadmissível isso para a Igreja Católica? Nunca é insubstituível um grupo de oração pela Santa Missa, porque na realidade o grupo de oração teria que ser um local onde fosse o batismo no Espírito Santo.
Santo. E a palavra diz em João 16,14, Jesus falando: o Espírito Santo me glorificará. E qual, católicos, é a maneira, é o local onde o nosso coração, com o maior ato supremo de adoração, pode glorificar a Deus? Não tem lugar para glorificar a Deus com mais intensidade de pureza, de amor, de reta intenção, de obração, de sacrifício, de consagração, do que na Santa Missa. Hoje é muito perceptível que não se tem pela Santa Missa o amor e a adoração que se deveria ter. As pessoas chegam na igreja, eu tenho visto até coordenadores de grupo de oração, ele monta o som, ele prepara o violão, ele coloca a bateria, mas nem sequer adora a Deus do Santíssimo Sacramento. Nós vemos as pessoas vão chegando para a missa, ficam com conversas paralelas e não conseguem ter uma meditação por este santo mistério. Vão comungar com uma tibieza no coração, com uma frieza, recebem Jesus Cristo nos seus lábios, mas não medita aquele que ele está recebendo. Meus caríssimos irmãos em Cristo, pelo amor de Deus, nós precisamos manifestar o amor que nós temos pela Santa Missa, porque na Santa Missa Deus manifesta todo o amor que Ele tem por nós. Santa Teresa d'Ávila dizia que o braço da ira de Deus não o desabou sobre o mundo, por causa que a Santa Missa o detém. Sabe o que o Padre Pio dizia? Se as pessoas soubessem o que é a Santa Missa, haveriam de ter multidões na porta das igrejas, guardas nas portas da igreja, para conter a multidão de pessoas que iriam assistir aquele santo mistério. Meu Deus do céu, por quê? Porque Jesus Cristo vai morrer por nós. A Santa Missa é o encontro de dois enfermos, o enfermo de amor chamado Jesus Cristo, que vai se imolar. O enfermo da alma, do pecado, somos nós, precisando do toque de Jesus, porque a palavra diz em João 15,5: sem mim nada podeis fazer, e sem o Senhor nós não podemos andar em santidade, e nós temos que ter dependência eucarística, dependência da missa. Eu fico vendo o amor dos santos pela Santa Missa, isso comove o meu coração. São Luís IX, o rei, atarefadíssimo com família, com esposa, assistia diariamente 9 santas missas, e tinha tempo para cuidar dos pobres e do seu reinado. Quando eu li na vida de Santo Antônio de Pádua, que ele no convento enfermo, começou a derramar abundantes lágrimas, porque estava celebrando a Santa Missa, ele não podia sair da cela em que estava, e o seu coração ficou impregnado de dor, porque ele não podia ver Deus morrer por ele. O Senhor amava tanto o Santo Antônio de Pádua, um santo que de casamenteiro não tem nada, porque as pessoas ficam colocando o Santo Antônio dentro da geladeira, e colocam um copo de café na frente para arrumar namorado. Que isso, Santo Antônio é padroeiro dos pregadores, a língua daquele homem está incorrupta, de tão santo que ele era. E o que me aconteceu? Um prodígio da misericórdia. O lugar onde ele estava, em frente a ele tinha uma parede, a parede ficou invisível, e Santo Antônio pôde contemplar o sacrifício da Santa Missa. E quando eu meditava isso, eu falei: Senhor, que manifestação de amor que o Senhor tem para com aqueles que amam a Santa Missa. Que alegria eu tenho para falar para vocês. Eu não fico sem a minha missa diária de maneira alguma. Essa semana eu fiquei porque teve trânsito, eu estava em missão, só eu sei o sofrimento do meu coração, mas diariamente eu vou à Santa Missa. Você também tem que ir à Santa Missa, por quê? Essa visão que Dom Bosco teve da igreja balançando, eu quero te levar ao mistério de colocar no seu coração que você tem que ter testificado no seu coração de que como batizado você também é igreja. E no seu mar Satanás vai bater de tudo quanto é canto, e se você não tiver com uma dessas colunas, que é a Eucaristia, você não vai aguentar, você não vai suportar. Quer saber como que nós temos que ter o nosso corpo como uma hóstia na Santa Missa? Aprendam essa catequese de São João Crisóstomo. Como podemos fazer de nosso corpo uma hóstia? Olha aqui, juventude: que os vossos olhos não olhem nada de mal, e tereis oferecido um sacrifício. Como que um jovem que fica atolado nas pornografias da madrugada,
e se consumindo em filmes pornográficos, em masturbação, nessas coisas satânicas, vai conseguir ver a beleza de Cristo. O olho está impregnado de sexualidade, de erotismo. Vai para a missa, não é tocado. Fica olhando para a vida dos outros, julgando todo mundo. Temos que ter os olhos purificados para poder ver o milagre do altar. Ofereça esse sacrifício, para que no sacrifício que Cristo ofereça para você, você entre no mistério da adoração. Que vossa língua não profira palavras inconvenientes, e terei feito uma oferta. Quantos palavrões são ditos, quantas palavras de maldição, quantas fofocas, quanto comentário alheio da vida dos outros. Meu Deus, os casais, é inadmissível um casal que faz sexo oral comungar na Santa Missa. O corpo do Senhor vai pousar numa língua onde teve um genital. Isso é maldade contra Jesus, é inadmissível. O Senhor pousa na sua língua. Cada palavra que você vai falar, você tem que lembrar: o meu Deus se diluiu na minha língua, e a minha língua tem que estar crucificada com Ele. E quando nós começamos a entrar nesse mistério, a Santa Missa se torna diferente. Sabe por quê? Porque você é uma hóstia. Então você entende a oblação do Senhor. Por quê? Porque você está tendo uma vida oblativa. E só entende o sacrifício quem é sacrificado. Que vossa mão não cometa pecado, e tereis consumado um holocausto. Pecado de roubar dinheiro, pecado de apontar os irmãos, o pecado da masturbação e tantas outras coisas erradas que nós fazemos com as nossas mãos. Entendem? Por que as pessoas não conseguem viver esse mistério? Porque estão distante do sacrifício. Hoje em dia nós vemos que há um lamento no coração das pessoas de graças desejadas que não são recebidas. Aonde que é o local em que você vai conseguir o prodígio da misericórdia do Senhor e atrair sobre ti as bênçãos? É na Santa Missa. São Felipe Neri dizia: na oração você pede graças para Deus, na Santa Missa Ele nos atende. Meu Deus do céu, quando o sacerdote eleva a patena e diz: por Cristo, com Cristo em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, toda honra e toda glória, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre, amém. Quando ele diz isso, eu fiquei sabendo de uma coisa que eu fiquei estarrecido. Uma santa mulher chamada Marta Rubem, após a Santa Missa, estava orando e ela entrava em êxtase. E nesse êxtase ela dizia: obrigado, Pai, porque na Santa Missa Tu nos pega como somos e nos oferece ao Pai como Tu és. Saiba, católico, quando o sacerdote levanta a patena, e que na patena está o corpo sacrossanto e o sangue exorcístico de Jesus, o Pai não vê você, Ele vê o Filho. Por isso que Ele te abençoa na condição de Jesus, e por isso que você é chamado filho adotivo do Pai, na pessoa de Jesus. Aplauda a Santa Missa, que libera sobre a tua vida as misericórdias do Senhor. É isso que acontece. Santo Agostinho dizia: nós só amamos aquilo que nós conhecemos. Meu Deus, se você ama profundamente a Santa Missa, você não vai conseguir deixá-la. Você não vai conseguir deixar de comungar. E sabe o que vai acontecer? Se a juventude fazer um propósito de consagrar a vida no altar, você vai virar uma bomba no inferno e vai destruir com o terreno do anticristo. Porque 1 João 2,13 diz: jovem, vós sois forte porque venceste o maligno. Vai na Santa Missa, confessa e detona os infernos em nome de Jesus. Aleluia! Isso aí, baterista, pega ele. E claro, o maior mistério que o demônio detesta é a Santa Missa. Ele não admite esse sacrifício. Satanás ignorava o sacerdócio católico. Ele detesta os padres. São Francisco de Assis tinha tal veneração pelos sacerdotes, que aonde os padres passavam, ele beijava a pegada do sacerdote no chão. São João Maria Vianney dizia: se nós soubéssemos o que é um padre, nós não morreríamos de tristeza, mas morreríamos de alegria. E se você
Se nós soubéssemos o que é o sacerdócio católico, nós oferecemos para ele jejuns, sacrifícios, orações, porque para cada sacerdote ordenado é liberado uma legião de demônios no inferno. Você vê o que aconteceu com o Padre Pinto? Passou na televisão do mundo inteiro. Satanás quer fazer isso. Agora vê se ele mostra um Padre Santo que nem o Padre Roberto na mídia, adorando, um Padre Santo que nem o Padre Gils, que nem o Padre Jonas. O Padre Léo morreu, você viu notícia? Nas televisões não. Por quê? Porque as sociedades secretas não querem dar ibope para a igreja católica, eles querem destruir com ela. E uma maneira é profanar os sacerdotes. E nós temos que amar profundamente ele. Por quê? Porque a mão do sacerdote é o útero de Maria, e ela gera Deus para alimento da nossa alma, da nossa vida. E você, como um jovem católico, tem que ter a alegria de falar que é um comungante. Eu, no meu testemunho, eu costumo dizer: eu já comi o pão que o diabo amassou, mas hoje em dia eu me alimento do pão amassado no ventre de Maria, com a farinha de sua carne imaculada, amassado com seu leite virginal. Jesus sacramentado, nosso Deus amado, não come coisíssima nenhuma pão que o diabo amassou, come o pão gerado na vida e no amor. E olha só, a nossa Mãe Santíssima, o que ela vem ensinar para nós: um dia vereis no lugar santo aquele que comete horrível sacrilégio. O profeta Daniel falou sobre isso. Quem lê procura entender. Mateus 24:15, sobre a profecia apocalíptica do final dos tempos, diz que vai ter uma abominação no lugar santo. E Nossa Senhora vai nos explicar o que é essa abominação. Preste atenção. Filhos prediletos, para compreender em que consiste esse horrível sacrilégio, lede o que foi predito pelo profeta Daniel. E está assim no livro de Daniel: vai, Daniel, pois essas palavras estão escondidas e seladas até o fim do tempo. Muitos serão purificados, alvejados e tornados íntegros, mas os ímpios continuarão a agir impiamente, e todos os ímpios ficarão sem compreender, mas os sábios compreenderão. Preste atenção aqui. A contar do momento em que tiver sido abolido o sacrifício cotidiano e for instalada a abominação da desolação, haverá 1290 dias. Bem-aventurado aquele que esperar com paciência, chegado aos 1335 dias. Agora ela vai explicar essa passagem. Nossa Senhora, é um livro do Padre Gobi, que recebi a mensagem dela. A Santa Missa é o sacrifício cotidiano, a oblação pura que é oferecida ao Senhor em toda parte do nascer ao pôr do sol. O sacrifício da missa renova o sacrifício consumado por Jesus sobre o Calvário. Acolhendo a doutrina protestante, se dirá que a missa não é um sacrifício, mas somente a Santa Ceia, ou seja, a recordação do que Jesus fez na sua última ceia. E assim será suprimida a celebração da Santa Missa. Nessa abolição do sacrifício cotidiano consiste o horrível sacrilégio cometido pelo anticristo, cuja adoração será de aproximadamente 3 anos e meio, isto é, 1290 dias. Nossa Senhora está dizendo: acolhendo a doutrina protestante, vão minimizar o sacrifício de Jesus com pão de padaria, vão colocar no mesmo patamar. Já estão fazendo isso na própria igreja, adulterando a liturgia. Eu particularmente, eu gosto de grupo de oração de fogo, irmão. Eu gosto de orar no poder mesmo, canela de fogo mesmo. Mas missa, eu procuro em assistir, participar de missa mais contemplativa. Eu acho que estão brincando em alguns lugares com a Santa Missa. Por exemplo, a liturgia é celeste. Muitos adulteram a liturgia, colocam o Senhor em pote de manteiga, em vaso de barro. Eu fui numa comunidade grande, exortei uma pessoa, ela falou: nós não tínhamos vaso sagrado correto, tinha 2, e foram colocar um pedaço de barro para colocar Jesus. Eu falei: o documento Redemptor e Sacramento reprova totalmente isso, mas ninguém quer obedecer. O padre Gilson disse para mim que quando ele chegou no Conquista, tinha ministro de Eucaristia que colocava Jesus no envelope para levar para o doente. É inadmissível isso. Estão querendo protestantizar a Santa Missa. Quantas missas shows? Bom, vamos atrair o jovem, tem que fazer uma missa bem barulhenta, bem bagunceira, para ele vir coisíssima nenhuma. Como? Que essa é a maneira de evangelização, de quais muitos têm usado, muitas missas shows, dizendo que é necessário isso para atrair os jovens. Aí eu pergunto: como que na missa do Padre Pio tinha jovem 2 horas da manhã para ver ele celebrar a ceia? Sabe por quê? Porque o Padre Pio sofria.
porque o Padre Pio rezava, porque o Padre Pio lutava com o demônio, e ele celebrava a missa com amor. E quando as pessoas iam na missa do Padre Pio, pessoas incrédulas que não acreditavam, até protestantes, no ato da consagração, ouviam-se brados no meio do silêncio: eu creio, eu creio. Aquelas mãos estigmatizadas daquele sacerdote santo do Gargano, celebrando com ato de adoração. Não precisava de show na missa, não precisava pactuar com maçonaria, coisíssima nenhuma, para começar a deixar infiltrar o inferno no meio da Santa Igreja, precisava de santidade. E ele mesmo dizia que a santidade tira o pecado do mundo. E quando a santidade se une do homem com a santidade de Deus no altar, vira uma bomba no inferno, e o propósito da missa é liberado sobre os comungantes. Pode aplaudir o Senhor, irmão. É verdade de fé. Cele por este mistério. Nada é maior do que a Santa Missa. Vai passar cura, vai passar milagre, prodígio, vai passar dons espirituais, menos a Santa Missa vai passar. Por quê? Porque a Santa Missa é a demonstração de amor de Deus. Fora a Santa Missa, temos a adoração eucarística. O Santíssimo fica presente, esperando o nosso ato de adoração. E como se aprende com os santos a amar Jesus? Pelo amor de Deus, São Geraldo Magela, com 8 anos de idade, estava tendo a procissão para vir receber Jesus no altar. E aquele jovem tinha 8 anos de idade. E antes de 1905, não se podia comungar, porque foi promulgado pelo Papa São Pio X, em 1905, Eucaristia diária e a liberação da maturidade da idade para se comungar. E não se podia naquela época. E aquele jovenzinho foi na fila da procissão, correndo, tentou agarrar a Eucaristia da mão do sacerdote, e agarraram ele, e tiraram ele da procissão. Ele foi, entrou no seu quarto, e começou a chorar a madrugada inteira, porque ele queria comungar. O choro daquela pequena criança comoveu o céu. Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, chama na sua presença o arcanjo Miguel, coloca na mão do arcanjo Miguel o seu santo corpo, e vai ali na face da terra. Tem uma criança faminta de degustar, provar e adorar a minha carne santa. Introduz na boca daquele garotinho o meu santo corpo. Miguel Arcanjo chegou e deu a primeira comunhão para São Geraldo Magela, a única pessoa na história da igreja que eu já li, que eu conheço, que teve 2 primeiras comunhões. Primeiro pela mão de um arcanjo, e depois pela mão de um sacerdote. Nós temos que ter esse amor seráfico dos santos. São Boaventura, que amava tanto a Jesus, que um dia, pensando que estava em pecado e que não podia comungar, agora eu quero mostrar a vocês, católicos, a alegria do Senhor de poder ser comungado por nós. São Boaventura estava ajoelhado, olhando para a procissão do Santíssimo, querendo comungar, mas achou que estava culpado. Não posso comungar. Um prodígio da misericórdia, a Eucaristia voa da mão do Padre e é introduzido na boca de São Boaventura. Sabe o que é isso? Jesus diz para a igreja: eu me dei por amor e quero ser comungado por ti. Venha na missa se alimentar de mim, igreja. Venha me comungar. Satanás está trabalhando, é pouco tempo. Eu tenho adestrado através dos meus profetas e bradado nessa nação brasileira, e quero colocar no coração de cada católico o valor do meu sacrifício. Eu desejo que você me comungue, eu desejo te formar, eu desejo te santificar, eu desejo te adestrar e te elevar para que você forme adoradores para mim, porque o meu tempo está acabando, estou regressando e quero pegar-te na frente do meu corpo, comungando e adorando-me para poder te levar ao céu, assim diz o Senhor. Aleluia. Temos que amar. Eu falei sobre tempestade, né? Falei que a barca ia passar por uma tempestade. Isso daqui não é coincidência, não. Isso daqui é providência. É a manifestação profética de que Deus está bradando daqui do altar. Isso é a manifestação profética de que Deus quer para você. Quer se salvar?
Santo Antônio Maria Clarete dizia: para se salvar tem que ter Deus na mente, a eternidade na mente, Deus no coração e o mundo debaixo dos pés. Qual que é a maneira de você ter Deus impregnado no seu coração? Comungando diariamente na Santa Missa. Tantos outros testemunhos de santos eucarísticos, que se eu fosse começar a contar aqui, iria dar uma continuidade grande na pregação. Mas agora eu quero falar sobre a terceira coluna. Mas saiba, Deus está falando com você, e quando Ele fala, Ele exige uma resposta. Como é bom ficar diante do Senhor. Eu quero só contar uma historinha, porque tem pessoas que passam por uma tribulação e por falta de diretor espiritual não entende algumas coisas da alma. São João da Cruz falava que por falta de um diretor espiritual muitas pessoas perecem e não progridem na vida espiritual. Santa Teresa d'Ávila um dia entrou numa capela que ela mesma tinha feito, e ela estava adorando o Santíssimo com uma tibieza na alma, com uma aridez muito grande. E quem já sentiu isso? Eu estou na capela, mas parece que só de corpo presente, porque eu não queria estar ali. Eu já senti isso. Quem já sentiu isso? É uma dor na alma muito grande. São Pedro Julião dizia que o combate, a adoração é o combate. E ela estava na capela. Quem me ensinou isso daí, essa historinha, foi a irmã Socorro, da Fraternidade de Caminho. Olha o Serafim Barbudão e o Paulo ali. E ela estava me ensinando assim, diz que um dia a Teresa d'Ávila estava na capela e ela não queria adorar. Ela falou assim: bom, eu não quero sair da presença do Senhor. E ela começou a contar os tijolinhos da capela. 1 tijolinho, 2 tijolinho, 3 tijolinho, 4 tijolinho, 5. E ia contando. Mas ela não saiu da capela e ficou lá. E um dia ela perguntou a Jesus: Jesus, qual foi o dia que o Senhor mais gostou de mim? Jesus disse a ela: Teresa, foi aquele dia que você estava na capela e não queria me adorar, não estava com vontade de me adorar, mas para perseverar e ficar na minha presença, você ficou contando tijolinhos. Esse foi o dia que eu mais te amei. Quando a sua alma estiver seca, quando a sua alma estiver árida, e quando você não tiver vontade de adorar, conta tijolinhos, mas não saia da presença de Jesus. Quer ver como que Deus te ama? Inúmeras pessoas foram nesse carnaval viajar, e quando eu voltava, tinha muitas pessoas distribuindo camisinha. Quando uma pessoa veio distribuir para mim, eu falei: não, eu vivo castidade, não preciso disso. E muitas pessoas em vários países estão distribuindo camisinha para as pessoas terem relação sexual, e diz que vão prevenir da AIDS, da gravidez. E o que você tem para falar comigo? Olha como Deus te ama. Deus te convidou para vir um retiro da Santa Igreja Católica. Aqui não vai ser distribuído camisinha, mas na mão do sacerdote vai ser distribuído na sua alma o corpo santo de nosso Senhor Jesus Cristo. É para isso que você veio aqui. É para receber na sua alma. Eles vão receber a camisinha, vão ir para o inferno. Você vai receber a Eucaristia e vai ir para o céu. É o teu lugar, jovem. Você vai para o céu. Vai, casal. É isso que Deus quer para você. Calma aí, ainda não é hora de levantar não. Você vai ver já. A outra coluna, a Santíssima Mãe de Deus. Quem quer ser salvo aqui, levanta a mão. São Paulo dizia, 1 Coríntios 15, 19: se é só para esta vida que temos colocado a nossa esperança em Cristo Jesus, somos de todos os homens os mais dignos de lástima. A salvação foi banida um pouco do coração das pessoas. Eternidade é um assunto que precisa voltar. E por que Dom Bosco mostrou a Virgem Maria na outra ponta da barca que é a igreja? Em primeiro lugar, Santo Agostinho diz: Maria foi o instrumento pelo qual Cristo quis vir até nós. E se Maria foi o instrumento pelo qual Cristo quis vir até nós, é por meio de Maria que nós devemos ir a Ele. E quando um protestante chegar para você e dizer: mas a palavra diz em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Você olha para ele, bate uma palminha bem irônica assim: parabéns. Aí você no final diz assim: tá certo,
Você disse corretamente, teologicamente, Jesus é o caminho, a verdade e a vida que vai ao Pai. Mas São Boaventura dizia, Maria é o caminho que leva a Jesus. É ela que leva a Jesus, não tem pra ninguém. Quer aceitar, quer, não quer. Mas é por ela, e é com ela que vamos reinar, e é com ela que iremos ir para o céu. Eles acham que vão banir Nossa Senhora. Nossa Senhora disse em Fátima, o meu coração imaculado triunfará. E sabe qual que é a nação que Nossa Senhora escolheu para formar profetas e profetisas, para detonar o inferno com o rosário na mão? O Brasil, terra de Santa Cruz. Prepara que você é o eleito. Se levanta com o rosário e destrói o inferno em nome de Jesus. Eu costumo dizer nas minhas pregações, católico ignorante, futuro protestante. Mas tem um consolo para nós, católico com Maria, profeta dos últimos dias. Ela levantará um batalhão para destruir o inferno. Ela vai levantar um batalhão. E é você que ela quer, jovem. Ah, meu Deus do céu. Um jovem mariano que bomba nas trevas. Um jovem consagrado a Nossa Senhora. Ei, que tormento pro capeta. Fala assim pro irmão, deixa a Nossa Senhora te agarrar e agarra ela hoje, fala. Eu quero dizer a vocês aqui, preste atenção. Nossa Senhora é necessária à salvação. Dizem os santos padres, quem ama Nossa Senhora pode estar tão certa do paraíso como se já estivesse nele. Santo Afonso Maria de Ligório. Sem Maria é impossível salvar-se. José Alamano. Olha que lindo. Deus concede a graça da devoção a Nossa Senhora a todos que Ele deseja salvar. Eu acho lindo os santos, né? Como eles eram simples. São João Maria Vianney dizia que para você entrar num prédio, você tem que passar pelo porteiro. Ele dizia, para você entrar no céu, você também tem que passar por Maria. E tem uma história tão linda, que eu amo contar ela quando prego, do Padre Pio manifestando essa verdade. Ele contou uma historinha brincando, que um dia ele estava no céu, Jesus no céu. Ele chegou em São Pedro e disse assim, Pedro, quem são essas pessoas, esses rostos de pecadores que estão no céu? Ah, não sei, entraram à noite. Mas você é o guardião do céu, e eles não poderiam estar aqui, porque não viveram uma vida reta lá embaixo. Aí Jesus chegou e falou, Pedro, tome conta da entrada da porta do céu. Aí Pedro foi, Padre Pio estava brincando para explicar. Aí ele dormiu. Aí, na madrugada, entraram mais pessoas no céu, e ele chegou no dia seguinte, Jesus, Pedro, mas eu falei para você vigiar ontem. Não foi você que escreveu lá na sua carta para vigiar contra o diabo, mas o diabo não está mais no céu, então não precisa vigiar tanto assim? Mas falou, Pedro, entraram mais aqui. Se você, dessa vez, deixar entrar outros, eu vou ter que te tirar a chave do céu, da porta do céu. Aí Pedro falou, tudo bem. Aí Pedro disse, ó, nessa noite, eu não durmo e fico vigiando. Pedro não dormiu. Na madrugada ele estava assim olhando, e no vasto, assim ó, na porta do céu tinha um buraco pequeno, e entrando vários pecadores. Aí Pedrão chegou e foi dar uma olhada. O que estava acontecendo? Tinha uma pessoa segurando a porta com uma mão e com a mãozinha, ela ia colocando os pecadores. Quando ele foi do outro lado, era Nossa Senhora. Aí, mais tarde, Jesus chegou, Pedro, de novo. Aí Pedro falou, descobri como que eles estão entrando no céu. Na madrugada, quando todo mundo está dormindo, sua mãe vai, abre um pedacinho da porta do céu e começa a colocar todo mundo para dentro. Aí Pedro disse para Jesus, ó Jesus, contra a tua mãe eu não posso fazer nada. Jesus olhou para Pedro e disse, nem eu. Nossa Senhora é porta do céu, por isso que nós temos que amá-la, por isso que nós temos que venerá-la. É ela que vai nos levar para lá. O demônio detesta a Virgem Maria. O primeiro milagre na ordem natural foi por meio da Virgem Maria, quando ela chegou na casa de sua prima Santa Isabel, e houve a santificação no ventre onde estava João Batista, e foi retirado o pecado mortal dele.
O segundo milagre, a pedido da Virgem Maria, a água se transforma em vinho nas bodas em Caná. Se nós queremos ser salvos, nós necessitamos dela. Eu vou mostrar uma palavra para você, do livro do Provérbios, capítulo 8 e versículo 35, que os santos padres falaram que aqui é a Virgem Maria. Diz assim o texto: pois quem me acha encontra a vida e alcança o favor do Senhor. Por que quem me acha encontra a vida? É justamente o que São Boaventura diz, que Maria nos leva a Jesus e obtém os favores do Senhor. Meu Deus, um católico que ama Jesus Cristo, ele não quer nada para ele a não ser o céu. Olha outra passagem que fala sobre a Santíssima Mãe de Deus, Eclesiástico 24:24. Eu sou mãe do puro amor, do temor a Deus, da ciência e da santa esperança. Santo Afonso diz que aqui é Maria. Em mim se acha toda a graça do caminho e da verdade, em mim toda a esperança da vida e da virtude. É toda a nossa mãe. Vinde a mim todos os que me desejais com a dor, e enchei-vos dos meus frutos. Pois meu espírito é doce como mel, e minha posse mais suave que o favo do mel. A memória de meu nome durará por toda a série dos séculos. Aqueles que me comem terão ainda fome, e aqueles que me bebem terão ainda sede. Aquele que me ouve não será humilhado, e os que agem por mim não pecarão. Olha, os santos padres dizem que é Maria, e nós precisamos amar ela. Há muito devocionalismo com Nossa Senhora. Pessoas sem amor cruza aquela plataforma de Aparecida com os joelhos no chão. Claro, é a fé popular do povo, e faz tudo aquilo, mas é a mudança de vida. São Leonardo de Porto Maurício pregava de cima dos altares na sua época e dizia: quem é o devoto de Nossa Senhora? E ele mesmo respondia: aquele que tem ódio do pecado. Como você vai saber se a tua devoção, se a minha devoção a Nossa Senhora é real, se nós temos ódio do pecado? E para os pregadores que estão nesse encontro, coordenadores da renovação e tudo mais, tem um consolo. O versículo 31 diz: aqueles que me tornam conhecida terão a vida eterna. Nossa Senhora tem um cuidado especial pelos divulgadores dela. E no livro do Tratado da Verdadeira Devoção, São Luís diz que aqueles que são protegidos por Maria é como se tivesse um exército de 100 mil homens para defender um devoto dela. Quer isso para você? Se enfia no ventre de Nossa Senhora e seja formado pelo gosto da santidade. É ali que você vai achar isso. Bom, Nossa Senhora é necessário para a salvação, e nós temos que banir da nossa mente, do nosso coração, toda a doutrina protestante diabólica. Inclusive muitos grupos de oração não têm amor pela Virgem. Eu conheço grupos que começam sem a devoção do Santo Terço, comunidades católicas, né? A minha comunidade é a comunidade do avivamento. Chega lá no evento dele, pastor protestante pregando, não tem imagem de Nossa Senhora, não tem rosário, e o povo dessa comunidade está enfurecido comigo. Nosso Anderson tem perseguido a nossa comunidade. Enquanto não tomar vergonha na cara, não sair do erro, eu vou continuar tocando a trompeta mesmo, porque eu não tenho compromisso com o homem, nem rabo preso com o diabo. Eu vou profetizar até quando Deus mandar. Comunidades que estão gritando avivamento aí, ó, estão trocando um monte pela adoração, tocando berrante que nem protestante. Perdemos a identidade. Não precisamos de esmola de Satanás. O Espírito Santo é criativo suficiente para liberar sobre o coração do católico o que ele quer para a igreja na sua época. E sabe o que ele quer agora? Mais do que nunca, uma vida eucarística, uma vida mariana e um profundo amor para a igreja. Porque agora é a hora da salvação, agora é o tempo propício, agora é a hora da graça. Agora, Nossa Senhora é necessária para a salvação, especialmente pela vida de santidade. Quem não tem devoção verdadeira a Nossa Senhora jamais será santo. Bem-aventurado José Alamano. Meu Deus, os divulgadores que pregam a palavra, não é só as palavras, não são as minhas palavras que vão salvar, são a nossa vida reta. Santo Agostinho dizia: não há lição mais desleal do que falar bem e viver mal. E como que eu vou ter santidade? Através de uma vida devota de Nossa Senhora. Não se lê a vida
de nenhum santo que tivesse uma devoção, que não tivesse uma terna devoção a Nossa Senhora. Não existe isso daqui. Quem diz é só uma aventura. Não existe. Grupo Caminho Seguro quer ver a chapa esquentar? Edson, amor do meu coração, meu irmão ilustríssimo, quer ver o inferno tremer? Vai pro ventre de Maria. Quer ver, irmão, o ministério da fruto? Vai com Nossa Senhora, bagaça o inferno. O Papa Paulo VI dizia: o rosário é o flagelo dos demônios. Quem tem um rosário e um terço na mão aí? Quem tem? Levanta ele aí. Levanta ele bem alto. Todo mundo que tem um rosário na mão. Quer ver a santidade vir? Quer ver o inferno cair? O rosário é os flagelos do demônio. Sabe o que nós vamos fazer quando sair desse encontro? Levanta para cima o seu rosário. Eu vou contar até 3 e você vai falar comigo. Toma na cara, Satanás. Nós vamos baixar ele em cima do capeta, amém? 1, 2, 3. Toma na cara, Satanás. 1, 2, 3. Toma na cara, Satanás. Leva a santidade derrotando os demônios. Leva a santidade com o rosário. Seja mariano. Vai para frente. Conquiste almas para Deus. Vai com Nossa Senhora. Todos os santos são obra da Virgem Maria, e a devoção mariana é a característica comum de todos eles. São Maximiliano Kolbe e para a chuva mais um pouco. Está entendendo, igreja? Nessa última hora da igreja, Deus quer te dar graça de uma devoção profunda a Nossa Senhora. A tiazinha lá, xerecanga. E agora, para nós finalizarmos isso, eu quero dizer o escrito de um santo: se a devoção à Santíssima Virgem é necessária a todos os homens simplesmente para conseguir a salvação, ou ainda é muito mais aqueles que são chamados a uma perfeição particular. Por favor. Não creio mesmo que alguém possa atingir uma íntima união com Deus e uma perfeita fidelidade ao Espírito Santo sem uma união muito grande com a Santíssima Virgem e sem uma grande dependência do seu patrocínio. Juventude, povo eleito que vai morar no céu, o Senhor falou convosco nesta pregação, na pregação do Edson, e vai falar mais ainda. Você é privilegiado por estar aqui nesse encontro. E saiba que Deus tem um chamado na sua vida. Ele tem uma vocação a realizar a seu respeito. Inclusive você, juventude, tão querida pela Mãe Santíssima do Céu, tão amada por Nossa Senhora, e tão desejada para a sua santidade. E agora aqui, nós vamos fazer um ato profético de uma consagração à Mãe de Deus. Pode deixar aí no meio. Isso. Maria é aquela que nos forma para a vida eucarística, é aquela que nos ensina a amar a Jesus, a viver em santidade, a se apartar do mundo. Eu quero convidar você para se levantar um pouco agora.